A gente coloca no YouTube. Ó, já vai começar, gente. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do IDAF. Essa live é promovida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Eu sou Andressa Fernandes, sou gerente de Educação Sanitária e Ambiental do IDAF. Eu sou mestre em Educação e sou facilitadora da Rede Capixaba e da Rede Brasileira de Educação Ambiental. Nessa noite, nosso tema será desse espaço virtual que a gente todo mês se encontra. Nesse mês, nós vamos ter um encontro muito especial, onde vamos dialogar sobre as paisagens naturais do Espírito Santo. E hoje nós temos 3 convidados muito especiais. A Luísa Bricali, que é doutora em Geologia, com doutorado sanduíche na Universidade de Roma, é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Temos o João Paulo Fernandes Zorzanelli, que é engenheiro florestal, mestre e doutor em ciências florestais, pesquisador do Instituto Nacional da Mata Atlântica. E o nosso colega Pedro Raidal de Sá, que é engenheiro agrônomo, mestrando em geotecnologias aplicada ao meio ambiente e é subgerente de controle florestal do IDAF. Essa live, diferente das outras, ela começou com uma campanha no Instagram do IDAF com a hashtag Aqui Tem IDAF. Nessa campanha, mais de 220 fotos foram publicadas mostrando as paisagens naturais do Espírito Santo, com destaque para as florestas, afloramentos rochosos, florestas, praias, manguezais, restingas, cachoeiras, rios e também as intervenções humanas, as plantações, as pastagens que compõem as paisagens do nosso estado. Como que vai funcionar a nossa live? Nós temos 4 blocos. No primeiro bloco, os convidados eles vão falar um pouquinho da sua trajetória profissional, como a vida deles, a sua trajetória se relaciona com o tema que nós vamos dialogar nessa noite. No segundo bloco, eles vão falar um pouquinho, a partir da sua ótica, da sua vivência, sobre o tema em questão, sobre as paisagens naturais do Espírito Santo. No terceiro bloco, nós vamos abrir para as perguntas e, no último bloco, as considerações finais. E você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo, pode também participar. Esse é um espaço aberto à participação de quem nos assiste. Você pode, aí no chat do Facebook, colocar o seu nome, de onde você está nos assistindo, qual a sua área de atuação. Pode fazer comentários e também fazer perguntas para os nossos convidados. Então, nós vamos começar. Vou passar a palavra primeiro para o João Paulo. João Paulo, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui para poder passar um pouquinho da minha experiência, né? Junto com os demais colegas aí. Acredito que vai ser uma live muito interessante. E a gente vai ter esses aspectos da geologia, né, do estado, da geomorfologia, junto com as florestas aqui, né? Então, meu nome é João Paulo Fernandes Orzanelli. Sou formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Espírito Santo, no município de Alegre. Sou mestre e doutor também em Ciências Florestais. Atualmente eu sou pesquisador bolsista aqui no Instituto Nacional da Mata Atlântica, no coração do estado, né, em Santa Teresa. Estou residindo por aqui. E desde a graduação até o momento eu desenvolvo trabalhos a respeito da diversidade de espécies da flora do nosso estado, né? Principalmente ali na região sul, onde eu tenho maior experiência, porque eu também tenho até hoje, né, atuação como pesquisador colaborador também no núcleo de pesquisas na própria UFES, ali em Jerônimo Monteiro. Então, toda a experiência que eu tenho, a bagagem que eu tenho é referente, então, a esses estudos com a flora, né, principalmente nas montanhas nas montanhas do sul do Espírito Santo. Aqui no Instituto Nacional do Mata Atlântica eu trabalho também em conhecer, né, quais são as espécies da flora existentes aqui na região, tendo base também para, posteriormente, né, no futuro, a gente poder trabalhar com a utilização, com manejo, com a conservação dessas espécies. Então, basicamente, essa é a minha trajetória profissional até o momento. Obrigado, João.
Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Luísa Bricali, nossa convidada. Luísa, seu microfone está desativado. Ai, ok, pode. Agora sim. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí. É uma honra poder participar, falar um pouco das belezas naturais do Espírito Santo. Eu me formei pela UFS, na verdade, sempre gostei dessa parte da natureza, do Estado do Espírito Santo, né? Na verdade, a natureza de uma maneira geral. E eu sou geógrafa pela UFS, e eu fiz meu mestrado na USP, trabalhei com geomorfologia, com geologia, no Mestre Álvaro, inclusive aqui no Estado do Espírito Santo. E depois eu fiz o doutorado em geologia, trabalhando com tectônica, e fiz parte dele, né, na Universidade de Roma, também trabalhando com tectônica, e onde eu trabalho até hoje, na verdade. Meu sonho sempre foi ser professora, pesquisadora, e aí eu passei no concurso em 2013, e hoje eu estou na UFS trabalhando, mas já tive experiência na área de empresa, né, trabalhando com universidade também particular, e o que eu gosto realmente de fazer é pesquisa e ensinar. Que ótimo. Obrigado, Luísa. Tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito com você. Vou convidar agora o nosso colega Pedro para se apresentar. Obrigado, Andressa. Boa noite a todos, convidados, João, Luísa. É um prazer enorme estar aqui com pesquisadores de duas áreas tão fascinantes, né? Geomorfologia, geologia e ecologia florestal. No encontro dessas duas áreas, eu trabalho um pouco aqui dentro do IDAF. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Durante a graduação, eu sempre tive essa perninha puxado mais para o lado da conservação, da ecologia. Então, esses dias eu estava até limpando meus e-mails antigos, estava sem espaço, e encontrei um pôster da minha época de graduação de iniciação científica, e nessa época eu trabalhava no embrião do que hoje é o projeto UISA, de Minas Gerais, o Indicador de Sustentabilidade da EPAMIG de lá, e a minha apresentação falava sobre indicadores de sustentabilidade de paisagem para a propriedade rural. Então, tinha um croquis de uma propriedade rural, mostrando a PP, reserva legal, eu olhei assim, meu Deus, como é que é o destino, né? Hoje eu trabalho com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, na época não existia, foi idealizado depois, mas hoje eu tenho a alegria de trabalhar com uma área que eu sempre tive essa identificação. Então, trabalho com indicadores de sustentabilidade, análise em nível de paisagem. Entrei no IDAF em 2010, comecei trabalhando no escritório local de Aracruz, então trabalhei muito com fiscalização de campo também, né, combate a desmatamento, as autorizações, estudos de impacto ambiental, fiscalização, rotina de fiscalização florestal do IDAF como um todo, e já há 6 anos eu trabalho aqui no escritório central do IDAF, na subgerência de controle florestal, que atualmente eu sou subgerente. Então, trabalho com CAR e fiscalização florestal. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais da apresentação, e hoje a gente está vivendo um momento aí de muito uso de geotecnologias para esse expediente do IDAF. Então, recentemente eu ingressei no mestrado das ciências florestais, onde o nosso colega João se formou, graduação, mestrado, doutorado. Eu estou tendo o prazer de iniciar o mestrado lá agora com geotecnologias aplicadas ao meio ambiente. Muito obrigado, Pedro. Bom, querendo só lembrar que essa transmissão ao vivo ela vai ficar depois, né, no Facebook do IDAF, e das pessoas que quiserem compartilhar, como nossos convidados, né, alguns compartilharam. E também, posteriormente, nós vamos colocar no canal do YouTube do IDAF. Então, estará lá disponível para quem quiser assistir depois, né, divulgar, né, para os nossos as pessoas, né, que curtem aí as redes sociais do IDAF. Também temos o Instagram do IDAF, onde estão postadas, né, as fotos que eu mencionei da campanha #AquíTemIDAF, que a gente no final vai mostrar um pouquinho de algumas dessas imagens, mas estão lá, né, quem quiser ver todas as imagens é só colocar a #AquíTemIDAF que vai ter acesso a elas. Bom, eu poderia aqui fazer uma introdução sobre o tema, mas eu considero ser desnecessário, porque eu tenho certeza que nossos convidados farão
apresentações maravilhosas que vão ampliar nossos saberes sobre, né, o que está para além das paisagens naturais, né, do nosso estado, que é riquíssimo, belíssimo, né, maravilhoso. Eu vou começar, então, nosso segundo bloco com a apresentação, né, da Luísa Bricali, que ela vai falar para a gente sobre... Vou pegar aqui minha cola, gente, é assim mesmo, né? Ao vivo, né? Ao vivo a gente precisa da colinha. Então, a gente vai convidar a Luísa Bricali para falar um pouquinho sobre as características, né, geológicas e geomorfológicas do estado do Espírito Santo. Um prazer poder falar do nosso estado. Agradeço mais uma vez o convite aí de vocês, é um prazer poder falar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Ele não está deixando. Coloca que o nosso moderador, nosso host, ele vai liberar, vai entrar. É assim mesmo, a gente ensaia e na hora... Aí, agora vai. Tá dando algum probleminha aqui. Tá aparecendo para vocês aí esse teste de ajuda também? Sim, tá. A gente viu a abertura da apresentação. Eu vou ter que pôr para o lado aqui. Tá aparecendo a apresentação completa aí? Sim, está. Tá. Bom, então vamos dar início aí sobre as paisagens naturais do Espírito Santo, né? Aqui a gente já abre com uma paisagem belíssima aí do estado do Espírito Santo, a região de Pancas, né, que já chama atenção, um lugar bastante conhecido aí, o pessoal da geologia, da geomorfologia. Eu não consigo passar os slides por causa dessa janela aqui. Eu vou precisar trocar de computador. Melhor iniciar com alguém aí, não? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o João, enquanto a gente vai vendo aqui que a gente pode... Melhor. Eu vou mudar de computador aqui. Beleza, então. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa comigo. Tomara que não. Deixa eu colocar a apresentação logo, apesar de cair direto em um dos tipos vegetacionais aqui, mas vamos ver. Apareceu por aí? Ainda não. Aguardar a pessoa e liberar. Se a gente não conseguir, a gente vai para o plano B. Eu vou falando. Nosso colaborador Guilhermo pode talvez tentar colocar lá. Opa! Qualquer coisa eu posso também ir falando, não tem problema também assim não. Seria interessante mostrar as imagens, né? Porque sim. Dos tipos, né, vegetacionais. Apareceu aqui para mim a tela de para mim também. Acho que é só botar o PowerPoint aí. Só selecionar o PowerPoint que vai. PowerPoint? Aí. Agora sim. Agora vamos lá. Beleza pura, então. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez agradecer aí, a oportunidade de estar fazendo parte aí da equipe de hoje para a apresentação sobre as paisagens naturais do Espírito Santo. Prazer aí conhecer, né, os colegas que vão estar junto aí, né? Então, pessoal, sobre a Mata Atlântica, inicialmente, né, o estado todo é abrangido por este bioma. Inclusive, esse bioma é um dos mais importantes do mundo, né?
porque detém uma riqueza de espécies, né, um número de espécies de plantas muito grande, além de ter muitas espécies que são exclusivas daqui, né, do bioma. Apesar de todos esses recordes aí, né, de toda essa importância da flora, infelizmente temos aí alguns problemas, né, relacionados aí com ações antrópicas, como desmatamento para ampliação de áreas agrícolas, né, expansão urbana, incêndios florestais também que ocorrem e que ameaçam cada vez mais aí toda essa riqueza do bioma, né? Além disso, a gente tem a influência das mudanças climáticas, dependendo da tipologia vegetacional, vou mostrar um pouco mais à frente, podem ser um grande agravante para a perda de espécies, né? Então, vou convidar aí todos vocês para um tour agora. A gente vai sair do litoral, né, 0 metros de altitude, vamos percorrer as serras aí e chegar aí por volta dos 2.890 metros de altitude, em diversas tipologias vegetacionais que ocorrem no estado, né? Vamos começar aqui pelo litoral. Não sei se as pessoas, grande parte das pessoas conhecem, mas nós temos aí uma tipologia vegetacional que se chama manguezal. É uma tipologia que ela ocorre ali no encontro entre rios e mares, altamente influenciada aí pelas altas, baixas das marés, né? Então, esse ambiente, né, formado aí nesse estuário, que já é ali no encontro com o mar, esse ambiente ele possui uma deposição de matéria orgânica muito grande e também uma alta salinidade, dependendo aí do momento da maré. Se ela está muito alta, então essa salinidade é elevada, e se a maré está baixa, essa salinidade é um pouco menor. Mas esse local aí ele é um berçário natural aí para as espécies de fauna, né, se reproduzirem e se alimentarem também. A respeito da vegetação, né, devido a essas especificidades, essas características que são únicas, a vegetação ela é composta então por pouquíssimas espécies de plantas, né, que são plantas bem especializadas aí para poderem suportar essas mudanças bruscas aí constantes que acontecem, né? Então as espécies que ocorrem ali geralmente são chamadas mesmo de mangues, que são as espécies de plantas aqui nessa imagem. Não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui. Então aqui são algumas dessas espécies, se não me engano são 3 ou 4 espécies mais abundantes ali, que predominam nesse tipo de vegetação. Elas possuem essas raízes aqui, que são raízes de suporte, para poder tentar se estabilizarem, né, nesse ambiente de marés que sobem, que descem a todo momento. E também existe, né, uma evolução que essas espécies sofreram para poder suportar também essa oscilação de inundação que acontecem também, que são essas raízes aqui, que não sei se vocês estão conseguindo enxergar, são alguns pontinhos, uns gravetinhos aqui, né, parecendo caules. Então essas raízes aqui são raízes especializadas para poder auxiliarem na respiração das espécies. Então essa daqui é uma característica bem marcante também aqui nos manguezais. Esses ambientes, eles, por estarem em zonas litorâneas, são ambientes que também estão aí muito suscetíveis à ação antrópica, né, principalmente a especulação imobiliária. Então, tem que ser trabalhado um pouco de forma mais decisiva na conservação desses ambientes que são únicos, com espécies bastante especializadas, também por ser um berçário, né, como eu falei no início, né, um berçário de muitas espécies da fauna marinha que se deslocam por aqui, né, que se reproduzem e se alimentam também. Ainda na zona litorânea, um pouco fora aí desse local onde os rios encontram os mares, a gente também tem os cordões arenosos, né, são extensas faixas de solos arenosos, né, compostos por muita areia mesmo, né? Que são chamados de restinga. Então, as restingas, elas ocorrem praticamente em todo o litoral do Espírito Santo, e são formadas, aí tem uma origem de muitos mil anos atrás,
que foi quando o oceano, né, o mar, ele recuou, deixando então exposta a terra aqui, né, com uma riqueza, uma abundância muito grande de areia. Então essa tipologia vegetal, né, a restinga, ela tem muita influência então da salinidade. A gente pode ver um gradiente que desde a faixa litorânea mesmo, onde tem a presença aqui de... Não sei, as pessoas quando vão às praias, se vocês perceberem um aglomeradozinho com cactos, com aquela aroeira pimenteira, então tudo começa ali, né, na restinga. É um tipozinho de vegetação, né, de restinga. Aí a gente vai adentrando aqui para o interior, então essa salinidade ela começa a reduzir um pouco e modificar um pouco também essa composição, né, a estrutura também aqui dessa vegetação, né. Então outras espécies vão aparecer aqui, formar algumas ilhas mais ocupadas aí por plantas. Enquanto mais para o interior a gente vai, na restinga, a vegetação ela vai ficando, digamos, um pouco mais alta, né? Aparecem espécies, né, arbóreas mais elevadas, aqui na restinga. Como exemplos, então, a gente tem a área de proteção ambiental Guanandina, localizada no município de Itapemirim, no sul do estado. Temos o Parque Estadual Itaúnas, lá no extremo norte capixaba, onde o pessoal adora dançar um forrozinho. E também temos o Parque Estadual Paulo César Vinha, ali entre Guarapari, né, e Vila Velha. Então, pessoal, essa daí é a restinga, que tem alguns cactozinhos, né, bem característicos. É uma vegetação assim, bem rica em diversos tipos de vegetações, né? Então, adentrando um pouquinho aqui para o interior, né, mais ainda nas baixadas, a gente vai ter, então, as chamadas aqui florestas de terras baixas, que estão localizadas aí em terrenos, digamos, planos, né, são extensas áreas planas, principalmente no norte do Espírito Santo, e uma porção pequena no sul do estado, né. Então, essas florestas, elas são bastante similares aí às florestas de terra firme, né. Não sei se o pessoal já ouviu falar, né? Floresta de terra firme da região amazônica, compostas aí por árvores enormes. Aqui no Espírito Santo não é diferente. As vegetações de terras baixas, elas possuem também espécies, digamos, magníficas, como o jequitibá rosa, né, que é a espécie símbolo do nosso estado. São árvores aí que alcançam 30, 40, 50 metros de altura, né? Tem jequitibá, sapucaia, pequi vinagreiro, a peroba rosa, peroba amarela, farinha seca, né? São árvores imensas, né? Então, a floresta de terras baixas são essas florestas que se estendem por esses terrenos mais planos e levemente ondulados, né? Chegando aí por volta de 80 metros de altitude, não mais do que isso. Subindo um pouco mais, então, nós temos as chamadas aqui florestas secas. Elas já são florestas mais interioranas e são as que predominam no estado, né? São o tipo de vegetação que mais ocorre no território capixaba, principalmente ali nas baixadas e também começando assim a subir as montanhas, vamos dizer assim, né? Então, são vegetações que estão adaptadas a um clima mais, digamos, estacional. Esse clima estacional seria, como posso dizer, seria que essas vegetações elas possuem durante o ano um período marcadamente chuvoso, estão sob influência então desse período chuvoso e também sob influência de um clima mais seco no meio do ano, né? Que é onde ocorre muita pouca chuva ou nada mesmo de chuva. Então, essa estação mais seca, ela promove a queda de folhas em muitas das espécies que ocorrem nesse tipo de ambiente, né? Isso daí é uma estratégia também de diversas espécies para poder evitar a desidratação, né? Então, ela perde as folhas porque ela não tem água disponível para poder a planta se desenvolver folhas, né?
Então, causa essa queda das folhas, tanto que a gente pode ver no meio do ano, a gente passando aí pela região de Cachoeira de Itapemirim, Alegre, Jerônimo Monteiro, subindo em algumas partes ali de Iguaçu, por exemplo. Estou falando mais das áreas assim, que eu tenho mais experiência, né? Mais vivência também. A gente percebe que as vegetações elas têm, são, digamos, árvores que desfolhadas. Então parece que a floresta está, digamos, meio morta assim, mas não é, porque existe essa estratégia de muitas espécies de perder a folha no meio do ano por conta da falta de água, né, de falta de chuva. Então aqui a gente tem como exemplos de locais onde ocorre esse tipo de vegetação aqui a Floresta Nacional de Pacotuba e a RPPN de Cafundó. Lembrando também que existe uma outra adaptação interessante, uma estratégia interessante, que é relacionada aí com a produção de frutos e sementes aí por essas espécies, né? Muitas delas produzem sementes que possuem estruturas capazes de, digamos, de sobrevoarem, né, pela atmosfera, né, de acordo com o vento. Por isso que elas, muitas das espécies costumam se reproduzir na época do meio do ano, que é quando tem maior incidência de ventos, né. Então, existe também essa estratégia aí dessas espécies nesse tipo de vegetação. Aí subindo um pouquinho mais, mas também ainda um pouco nas baixadas, existem as chamadas florestas úmidas, que daí já são florestas que estão sob domínio aí, digamos, de ventos úmidos, né, que vêm do litoral e estacionam nas montanhas e onde causa precipitação praticamente durante o ano todo, né? Apesar que no meio do ano, que é o período mais seco, a precipitação diminui um pouco, mas não cessa como nas florestas secas, pessoal, tá bom? Então, esse tipo de vegetação está localizado, eu acho, de forma mais predominante nas montanhas, onde as nuvens estacionam e banham nessas florestas, né? Dão banho nessas plantas. Uma característica muito interessante é que esse tipo de vegetação possui uma abundância de espécies chamadas epífitas, né? Como bromélias, orquídeas, estão vendo aqui no cursor, né? Lembrando que esse nome epífita está associado aí com que a planta ela apenas adota uma árvore, digamos, como moradia, entendeu, pessoal? Não causa nenhum dano às árvores, só se fixa ali para poderem se desenvolver, né, e se perpetuarem por ali. Aqui também a gente tem um exemplo nessa outra imagem. Aqui realmente existem muitas epífitas, né, tomam quase todo o tronco das plantas. Então, quanto mais úmido, maior a quantidade dessas epífitas nas plantas. Beleza, pessoal? Então, como exemplos aqui, a gente pode citar parte do Parque Nacional do Caparaó, né, a vegetação um pouco mais baixa, abaixo de 2.000 metros de altitude. O Parque Estadual do Furno Grande, que tem um trecho também bem grande de floresta úmida. Então, sim, aqui na Reserva Biológica Augusto Rusque, Santa Teresa, na Estação Biológica Santa Lúcia também, que são vegetações úmidas. E aqui nós temos, por fim, chegando ali nas altitudes, a gente tem as vegetações de altitude que eu intitulei aqui para ficar mais fácil na compreensão. Vegetações de altitude, né, que a gente tem na parte mais alta do Parque Nacional do Caparaó, e temos algumas manchas ali no Parque Estadual Furno Grande. Então são vegetações aí que estão, né, associadas aí ao frio, associado aí a locais com uma incidência maior de ventos, por isso as vegetações são mais rasteiras, né? Então aqui a gente pode dividir esse tipo de vegetação de altitude aqui em campos de altitude, né, que são predominados aqui, a gente pode ver mais por gramíneas, então são plantas bem rasteiras, né? Que ocorre nessa situação aí por conta principalmente do vento, né?
E nós temos também aqui as florestas nebulares, que são chamadas, né? Florestas nebulares, por quê? Porque elas estão bem associadas, né, bem especializadas aqui com o estacionamento de nuvens, que fizeram com que as espécies que ocorrem nesse tipo de vegetação se adaptassem a essa condição de nuvens aqui, né? Então elas são intimamente, tem essa relação muito íntima aí, né, das nuvens com as espécies, e isso pode ser um grande agravante aí, principalmente com relação às mudanças climáticas, né, porque a tendência é que a quantidade de nuvens se reduzam e essas espécies podem desaparecer em algum momento aí no futuro, né, por causa dessa relação muito íntima. Então, acho que a apresentação seria mais essa daí, né, sobre as tipologias, né, vegetacionais que ocorrem aqui no Espírito Santo, de uma forma assim mais tranquila de tentar compreender. A gente pode perceber, né, que existe uma diversidade muito grande de ambientes, então, que ocorrem nessas florestas, e isso acaba ocasionando também na grande diversidade que existe de espécies aqui no Espírito Santo, apesar de ainda ser pouco conhecida, vamos falar assim, né, porque existem lacunas no conhecimento, principalmente no noroeste do estado e no sul do Espírito Santo também, né. Mas está aí aberto para mais estudos e a gente trabalhar junto também com toda a população para a gente poder conhecer melhor, né, o que tem na nossa flora, trabalhar também na conservação dessas espécies, né, porque muitas dessas espécies são ameaçadas de extinção, ocorrem exclusivamente no estado, não ocorrem em outros estados, não ocorre só aqui, e também atuar numa forma de uso, de manejo de espécies potenciais, né, futuramente. Acho que isso é muito importante deixar claro aqui, né, e que todos possam conservar nossas florestas aí, sempre batalhar por isso, porque sem elas a gente não vive, né. Ok, muito obrigado, João Paulo. Já deu para a gente ter um panorama dessas riquezas, né, da riqueza da nossa flora, dessa diversidade que é a Mata Atlântica aqui no nosso estado. Quero agradecer, né, quem está nos assistindo pelos comentários, pelas contribuições. Já temos aí uma pergunta do Luiz Henrique, que a gente vai fazer no terceiro bloco. Isso aí, pessoal, vamos continuar interagindo, participando, que esse é o propósito, né, desse espaço educador virtual. Então, agora a gente vai passar para a Luísa Bricali fazer suas considerações. Cadê a Luísa? Eu acho que ela caiu, Andressa. Ué, gente, na hora dela apresentar. Então, vamos lá. Estamos ansiosos, ela vai voltar, vai dar tudo certo. É assim mesmo, né? Quando a gente está ao vivo, acontecem essas intercorrências. Então, Pedro, a gente queria que você falasse por último, porque você vai falar da atuação do IDAF, né? Em todo esse contexto que está sendo apresentado, mas como caiu aí, a gente estava interessante que a gente estava preocupado com o João, né, João Paulo? Porque a internet está instável lá no município, né? Está instável. Corri para outro local. E conseguimos, né? João Paulo conseguiu achar, né, um lugar mais acessível. Aí. Voltou. Bom, Luísa. Eu tô Luísa, não foge, não. Não pode não, Luísa. Vamos ver se a gente consegue, então, te ouvir. Vamos tentar, então. Vou compartilhar a tela aqui. Agora vai dar certo. Bom, então vamos lá. Então, para iniciar essa paisagem belíssima aí, como eu estava dizendo, né? De pancas, os pontões capixabas aí. E aqui só para contextualizar, se tiver alguém de fora do estado aí, estado de Espírito Santo, região sudeste,
aí do Brasil, né? Para mostrar essa parte em rosa aqui, a oeste, a gente tem as rochas ígneas, um complexo de rochas ígneas metamórficas, e a leste aqui, os depósitos sedimentares, né? Então, aqui, para poder comparar, à esquerda aqui a gente tem um mapa geológico, à direita da tela de vocês um mapa hipossométrico mostrando o relevo, e a gente tem esse conjunto de rochas coloridas aqui, são cada cor dessa é um litotipo, né, uma rocha diferente, a oeste do estado do Espírito Santo. Tem essas linhas pretas que são lineamentos, que são fraturamentos importantes que a gente tem aqui no estado também. Em laranja a gente tem a formação Barreiras, e aqui em amarelo os depósitos sedimentares quaternários. Tem uma certa correspondência, por isso que eu coloquei um do lado do outro, que aqui a gente tem essa parte mais alta aqui do estado, né, essa parte oeste aqui do estado, somente no sul do estado do Espírito Santo, a Serra da Mantiqueira, né, a parte setentrional, a parte norte dela, na verdade, que é uma serra importantíssima do Brasil, Serra do Caparaó. Serra da Mantiqueira, aí só para o pessoal se contextualizar, quando a gente sobe ali para Domingos Martins, a gente está subindo a Serra da Mantiqueira já entrou na Serra da Mantiqueira já. E mais a norte, um relevo alto, mas um pouco mais dissecado, mais trabalhado, né? E com uma correspondência com essas rochas aqui coloridas, esse complexo, essa associação complexa de rochas ígneas e metamórficas. Essa coloração amarela aqui nesse mapa corresponde mais ou menos a essa laranja aqui, que é a formação Barreiras, que a gente chama de tabuleiro costeiro, que corresponde àquelas falésias bonitas quando a gente vai para o sul da Bahia, ali, mas aqui no Espírito Santo também tem, né? Que é a Imeaípe, Guarapari, que são os tabuleiros costeiros, né? Por que tabuleiro? Porque o tabuleiro de cabeça para baixo, né? A gente tem aquela forma tabular e as vertentes muito íngremes. E em verde, é uma correspondência com essa parte amarela aqui, que são os depósitos quaternários, e aqui a planície, dando destaque aqui para a planície costeira do Rio Doce, né? Uma planície, uma das mais importantes do Brasil, inclusive a mais importante do estado, e o Rio Doce também como um dos rios mais importantes do Brasil. Então, só para contextualizar aqui. Então, aqui um pouco de foto, que o pessoal gosta de ver paisagem, é disso que a gente está falando, né? Aqui a Serra da Mantiqueira, então, nessa foto A aqui, tem um fraturamento bem marcado, né? Ali. Aqui atrás uma região de serras mais altas, umas colinas um pouco mais baixas. Aqui Forno Grande, né? Uma área importante do estado também. Aqui uma área um pouco mais baixa. E para mostrar aqui, na apresentação anterior também tinha um lineamento, né? Uma coisa reta, um vale retilíneo bem marcado aqui. Aqui, vou falar um pouco sobre, agora, Pedra Azul, também, que é um lugar muito conhecido aqui no estado do Espírito Santo, né? Essa morfologia se chama atenção turisticamente, as pessoas que trabalham com geologia, com geomorfologia também. Então, chama atenção essa morfologia de pão de açúcar, que a gente também tem pão de açúcar, como tem no Rio de Janeiro, não é só lá, né? Na verdade, é uma característica típica do Brasil, isso. Aqui, para mostrar a foto, aqui o lagarto, né? E aqui, isso aqui um dia continuava para cá, né? Isso foi o que restou. Né? Temperismo e erosão, então, já atacou aqui. Mesma coisa acontece com esses alvéolos, que são esses buracos, né, entre aspas, aqui, presentes na rocha. Tem uma aula de campo que o pessoal da UFS que a gente fez, e um ponto de parada foi em Pedra Azul. Bom, a Serra do Caparaó, isso aqui é uma vista, é uma foto aérea, né, uma ortofoto, aqui a Serra do Caparaó seria essa serra aqui, né, uma serra importante, também, na verdade, é o ponto mais alto do Espírito Santo, né, e o terceiro maior do Brasil, que é o Pico da Bandeira, quase 3.000 metros de altitude, então uma área belíssima. E aqui, né, a paisagem, a gente vê lá de cima, com um relevo bem marcado por serras, uma região alta, serras bem marcadas e um relevo bem controlado tectonicamente. E aqui é a região de Pancas, né, a gente já está mais a sul aqui agora, que é a parte mais dessecada, mas também alta, né, ó, alguns morros se destacam na paisagem, né, então essa morfologia de mar de morro, na verdade, pão de açúcar a gente chama, né, é uma morfologia de rochas ígneas, então uma intrusão magmática que aconteceu ali. E essa parte da rocha é a parte mais resistente ao temperismo e erosão e sobrou, né? Só que entre esses morros tem um monte de fraturamento, que são áreas mais suscetíveis, mais sensíveis ao intemperismo e à erosão. Então, a erosão ataca e sobra o que é mais resistente, que são esses morros aqui que são mais altos. Essas vertentes que são muito retas, está relacionada a esse fraturamento que passa por elas, então as vertentes são muito retilíneas. O topo abaulado tem a ver com o intemperismo, né? Intemperismo no Brasil, o que é intemperismo? São as intempéries, né? Quando a gente fala em intemperismo, a gente pensa em chuva, sol, vento. Então, o conjunto desses fenômenos trabalhando integrados vai dar essa morfologia abaulada, né? Bem assim, como se alguém tivesse passado a moda. Por que pão de açúcar? Aquilo era um pãozinho de açúcar, né? Esse morro ali. E o intemperismo químico, no nosso caso, ele é o mais forte, né?
a gente tem uma temperatura bastante elevada e água em abundância, completamente diferente de uma paisagem, por exemplo, nos Alpes, né, que a gente tem temperatura mais baixa e a precipitação lá não é tão grande como aqui. E aqui embaixo também esse conjunto aqui de mar de morros, né, então esses pontões se destacando na paisagem, e a cidade de Pancas, bem numa área aqui de um fraturamento, né, uma área que chama bastante atenção aqui. Aí na parte amarela que eu falei dos tabuleiros costeiros, né, do Grupo Barreiros, Formação Barreiros das Falésias, que a gente vai lá para a Bahia, que o pessoal se diverte lá para as praias da Bahia. Então, a gente tem, então, essa formação aqui, com a formação mais recente que essas rochas mais antigas do oeste do estado. Então, são rochas sedimentares, com uma outra idade, com outro tipo de formação, e elas são todas coloridas, né, avermelhadas, amareladas, coloração branca, essas cores geralmente estão relacionadas à cor da argila que compõe esse material, né? E o ferro também, presença do ferro. E temos as concreções ferruginosas que ficam na base dela, às vezes no meio, e às vezes são elas que restam. Ali aqui no mar, aqui nessa foto aqui, por exemplo, tem um restinho das concreções, que já foi, nessa falésia já foi recuado, e o que sobrou, que foi mais resistente, foram essas concreções ferruginosas presentes nesse tipo de rocha. Eu botei os exemplos aqui na parte norte, mas a gente tem essa parte toda amarela aqui, a gente tem esse tipo de formação. E aqui no sul do estado fica mais fácil de ver próximo à praia, em Guarapari, Meiaípe também. Aqui, agora... Não acredito. Não acredito que vai aparecer. A chamar a atenção aqui para mim do Rio Doce, né? A gente tem esse conjunto de lagos barrados aqui, que são um complexo de lagos importantes, retilíneos, paralelos. Aqui um zoom para essa área. Aqui a gente tem, chamar a atenção aqui, esses cordões arenosos que a gente tem aqui, ó, essas linhas bem marcadas, que são indícios de regressão e transgressão marinha que aconteceu nessa área. Aqui um zoom maior, a gente já vê eles muito mais bem marcados. Aqui eles são mais retos, paralelos à costa. Aqui eles já tem uma certa inclinaçãozinha. Aqui a gente tem o Rio Doce aparecendo aqui também, né? Então a gente tem esses bancos de areia, que é a parte onde o rio ele perde um pouco a energia e deposita essas areias aqui. O Rio Doce é um rio importante, de grande energia, a serra lá no fundo. Aqui um zoom, né, nesses bancos de areia. Então geralmente nessas partes onde o rio faz a curva, né, ele perde bastante energia, acaba depositando, aí formam esses bancos de areia. Aqui a foz dele, né, se a gente reparar, na verdade a dinâmica costeira ela é muito rápida. Então, cada vez que a gente vai no Rio Doce, vou lá uma semana, depois na outra já tem uma cara diferente, tem a dinâmica muito forte por causa do mar e o rio chegando. Então, encontro do mar e do rio, então essa foz ela tem uma cara diferenciada por causa dessa dinâmica. Aqui os cordões arenosos vistos de cima, aqueles cordões lá, né? E a gente consegue perceber, quem vai para a Regés consegue observar isso na praia também. Temos as dunas aqui, as famosas dunas de Itaúnas, né? Que elas são formadas quando você tem que ter uma direção de vento, né? Uma direção de vento específica. Temos que ter sedimento, um aporte sedimentar e uma área para receber isso. E aí, esses grãos eles vão sendo depositados, né? Eles vão ser depositados um após o outro, e aqui o vento vai continuando sua erosão, vai sendo depositado, e vai sofrendo erosão aqui e deposição aqui, erosão aqui e deposição aqui. Então, um processo de saltação, tipo, acontece no fundo de rio, né? E depois tem uma desaceleração do vento que faz com que esses sedimentos eles sejam depositados e vão formando essas dunas. Vitória, falando um pouco da nossa cidade aqui, né? Então, Vitória ela é uma ilha, então tem essa parte aqui da Bahia, que corresponde a uma zona fraturada também, né? Que tem a ver com outros fraturamentos que a gente tem no estado do Espírito Santo. Temos no meio aqui o maciço central de Vitória, que é essa parte mais alta de Vitória, né? Alguns morros isolados aqui. E temos a área de planície, né? Que é a parte continental de Vitória, a área de planície, aqui é a Bahia. Então, a gente tem morfologia, até uma ilha, né? Eu costumo dizer, até uma ilha a gente tem no Espírito Santo. Então, eu costumo dizer que o Espírito Santo é um mosaico da geologia, da geomorfologia, porque no limite político a gente tem uma diversidade enorme, né? De ambientes geológicos, geomorfológicos, uma diversidade muito grande que não é qualquer estado que tem isso. A gente tem, além de paisagens diferenciadas, processos diferenciados dentro de um limite político, né? Isso é muito interessante. Aí, dando continuidade à Vitória, a gente tem a Pedra dos Dois Olhos, chama bastante atenção também, mas novamente aqui, ó, a morfologia de Pão de Açúcar, né? O topo aqui. Esses alvéolos, que são os olhos, a gente chama de alvéolos, né?
que foram atacados a parte mais suscetível de intemperismo e erosão, por isso que formaram esses olhos, aqui um zoom para ele, né? Então, um ataque aqui do intemperismo e forma essa cavidade. Aqui é a Baía de Vitória, que corresponde a essa área fraturada que eu mostrei para vocês, a área de planície, que é a parte do manguezal, e atrás esses morros isolados e maciço central lá atrás. E aqui uma foto noturna para mostrar a cidade de Vitória também. Bom, o Espírito Santo ele tem um controle tectônico bem marcado, né? A gente tem aqui as cascalheiras demarcadas aqui, elas estão falhadas, aqui é um indício de que a gente tem essa tectônica atuante, tectônica recente, que a gente chama de neotectônica. Temos terremotos no Espírito Santo também, então a gente tem catalogado 40 terremotos, sendo que só nesse ano nós tivemos 4 terremotos, né? Um que as pessoas sentiram aí em julho, mas a gente também tem terremotos no Espírito Santo, e isso tem influência na paisagem, por isso que eu estou falando dos terremotos. Por exemplo, aqui a gente tem a tectônica que está relacionada aos terremotos e acaba influenciando na paisagem. Aqui a gente tem um vale assimétrico, né? O rio está bordeando aqui, a tendência dele era passar aqui no meio, mas ele está bordeando. Aqui é a mesma coisa, ó, geralmente o que se espera é que o rio passe mais ou menos no meio da planície, mas ele está deslocado, isso tem a ver com movimentação tectônica. Aqui uma feição que a gente chama de Shutter Ridge, que é uma crista deslocada, também por feição, também por falha geológica. Aqui, ó, em Viana, né, ali na estrada de Viana dá para ver que são as facetas, que a gente chama essas coisas triangulares aqui, ó, formado no relevo, que tem a ver com falha geológica também, então essas morfologias estão relacionadas a falhamentos. Aquelas são mais abaladas, né, tá vendo? Não são tão triangulares, porque ela de triangular já evoluiu para uma coisa mais abalada por causa do nosso clima, né? Aqui em Viana elas estão um pouco mais preservadas, aqui é em Colatina. E a gente continua estudando essas paisagens aqui é o trabalho de Fornaciara, essa bacia chama bastante atenção, que ela deságua aqui na Ju-Paranã, né? É uma bacia toda assimétrica, ela é estrangulada aqui no meio dela, vocês perceberam, depois ela estrangula de novo. Uma bacia hidrográfica, o esperado dela não é isso, né? Esse estrangulamento. Temos aqui o trabalho de Vanderlei de 2009, que estudou essa parte da região da Mantiqueira, aqui, ó, o relevo controlado estruturalmente. Quando a gente vê coisas retas na natureza, pessoal, desconfie, que é a tectônica atuando ali, né? Um vale retilíneo aqui também. Aqui o trabalho sobre o controle neotectônico pegando o Mestre Álvaro, né? A parte da serra ali, Santa Leopoldina também, controle tectônico, um fraturamento bem marcado aqui nessa fotografia aérea. Aqui é um trabalho em Barra de São Francisco, que acabou alterando muito a paisagem lá também, sobre movimentos de massa, trabalhando com suscetibilidade à erosão nessa área, um trabalho de modelagem geográfica, e mostra a repercussão que isso tem no relevo da área, muita cicatriz de movimento de massa, de queda de bloco. O trabalho de Busato 2014, que mostra um controle morfotectônico também no relevo. Aqui no Juara, aqui na Serra, né, essa bacia está toda no município da Serra, então ela tem a lagoa do Juara que chama bastante atenção. Aqui é uma grande, o pessoal conhece bem que mora ali, também controlada tectonicamente, cheia de feição morfotectônica, então a influência tectônica na paisagem aqui. O Rio Formartes também, a bacia dele também estrangulada, né, uma bacia que a gente não espera que seja assim. Se vocês repararem, o rio, ó, ele está muito próximo ao divisor, que o esperado na natureza é que o rio fique mais ou menos aqui no meio. Está muito próximo ao divisor, aqui está muito próximo ao divisor e longe desse. E aqui ele até fica um pouco mais, né, no meio da bacia, só que aqui eles apresentam uma certa assimetria que a gente chama. Aqui a bacia do Rio Santa Maria, um trabalho de 2015, de costa, que mostra também esse controle aqui na paisagem, aqui na bacia do Rio Santa Maria da Vitória. E aqui em Manguinhos, e um afloramento ali em Marbella e Nova Almeida, mostrando essas concreções que eu estava falando, da formação Barreiras, né? Que são essas rochas sedimentares aqui. E aqui um detalhamento sedimentar, né? Um estudo feito ali, aquele afloramento que a gente passa na estrada de Manguinhos aqui em Manguinhos e aqui em Marbella, né? Aqui em Nova Almeida. Então foi estudar todas essas rochas, feito um perfil estratigráfico para poder estudar essas rochas. O outro trabalho na mesma bacia do Juara, né? Ainda falando aqui, um controle neotectônico dela, aqui um vale estrangulado, vocês veem aqui, ele fecha de um monte de vegetação, quase não vê, e aqui abre uma planície zona, né? A gente chama de estrangulamento de vale isso aqui. Então são feições que a gente vê toda hora, mas a gente às vezes não se atenta para esse controle. Então é uma área controlada por rochas e graves. Rochas são áreas mais altas, graves são áreas mais baixas, que são formadas por falhas geológicas. Aqui é o trabalho de Moscon, que trabalhou com suscetibilidade à erosão na mesma bacia, né? Então mostrou áreas que são mais suscetíveis a ter erosão ou não, mas, e mostrando aqui a Lagoa do Juara, né, importante ali, e as áreas mais suscetíveis à erosão,
né, trabalhando com modelagem geográfica nessa bacia. Eu trabalho sobre sondagem, nessa área aqui do Joca de Itaparica, ali em Vila Velha. Então, usando a sondagem, né, SPT, colhendo esse sedimento, esse material aí, a gente conseguiu formar vários perfis e ver como que essas camadas, né, subsuperficiais, elas são formadas e como que elas poderiam interferir na paisagem atual. Aqui o uso do GPR para a gente poder entender subsuperficialmente como é que funcionam essas fraturas e como é que elas aparecem na superfície depois e qual a influência que isso tem. Então, isso acaba, às vezes, voltando aqui, substituindo um pouco a sondagem, né, muito mais rápido. Então, é um radar que trabalha com antena e capta o que a gente tem na subsuperfície. Aqui eu trabalho no Mestre Álvaro, um trabalho de 2019, de Silva, que mostra também aqui o relevo do Mestre Álvaro, que é um relevo que se destaca na nossa paisagem do Espírito Santo, né, um maciço importante, com granitos muito diferenciados, aqui um granito porfirítico bem marcado, aquele já mais homogêneo, e esse afloramento aqui todo fraturado, né, do granito. Trabalho mostrando a geologia e a geomorfologia do Mestre Álvaro de 2019. E Santos, aqui na região do Rio Doce agora também, trabalhando com fraturamento, com neotectônico, mostra a importância da potencialidade hídrica subterrânea a partir do estudo de falhamento e fraturamento geológico. Aqui a concentração dessas falhas, onde elas são mais concentradas, que correspondem, em alguns locais, às áreas que são mais, que apresentam alta potencialidade hídrica subterrânea, uma maneira de você conseguir resolver, que é uma região seca, né, uma área muito seca no estado do Espírito Santo, e às vezes quando a gente nunca só consegue resolver superficialmente, a gente pensa uma maneira subsuperficialmente como resolver esse problema. E falando em beleza natural no Espírito Santo, dentro do nosso próprio campus de Goiabeiras da UFS, né, um trabalho sobre geoturismo. Então, esse trabalho mostra alguns pontos estabelecidos dentro da universidade, usando a geologia e a geomorfologia, a paisagem, na verdade, da universidade, e estabelecendo alguns critérios para poder realizar um mapeamento e estabelecer pontos de geoturismo, né, na universidade. Então, foi desenvolvido em 2019, a partir de características da rocha, do relevo, estruturas geológicas, e aqui mostrando a lagoa aqui da UFS, aqui lá em cima, perto da caixa d'água, que a gente consegue ver essa vista aqui, é na UFS, essa foto, na verdade, e esses afloramentos aqui falhados, né, então cheio de rocha lá na UFS também. Então, um trabalho que foi feito dentro do campus da universidade, para vocês verem que as belezas naturais do Espírito Santo estão dentro, inclusive, da nossa universidade. E aqui foram alguns pontos estabelecidos para isso, aqui a fotografia aérea do campus de Goiabeiras. E esse é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, vai ser defendido semana que vem a outra, desculpa, na região do Rio Doce, que fala sobre também, que mostra as paisagens, né, com controle tectônico, né, que são esses alvéolos aqui, ó, uma planície mais larga e depois é estreita, depois larga, estreita e larga de novo, que a gente chama de alvéolo de sedimentação, uma escarpa linear, que é uma feição retilínea, uma escarpa algo mais abrupto, né, na paisagem, e aqui um deslocamento do canal de drenagem, que é o cotovelo de drenagem que a gente chama, presente nesse trabalho aqui. Aqui um vale assimétrico, onde eu mostrei anteriormente, a gente tem esse rio aqui muito próximo aqui à vertente, e esse rio, na verdade, ele deveria estar passando mais ou menos aqui no meio, né, e não está passando. E outro trabalho também vai ser defendido daqui a uns dias também no Prelas, aqui na bacia do Rio Bananal, que mostra essas morfologias de grava em rocha presente aqui também, esse falhamento aqui bem marcado. A gente não tem falha só em rocha dura, a gente tem falha também em rocha sedimentar, né? Aqui mostrando ela menor e aqui um zoom maior no afloramento. E essa área toda ela é controlada tectonicamente com essas feições morfotectônicas presentes. Trabalho que iniciaram agora, do Thiago Borinho, sobre movimento de massa em Vitória, então mostrando essa questão do movimento de massa relacionada ao fraturamento em Vitória. O trabalho do Marcos César Silva nos pontões capixaba, mostrando o controle disso nesses pontões. Da Amanda Fernandes em Nova Almeida, ali, né, nos Reis Magos, no Baixo Curso dos Reis Magos, e do Breno Escardo, que deu continuidade ao trabalho dele, mostrando agora o controle neotectônico na rede de drenagem dessa bacia. Aqui o trabalho de Vanderlei também no Prelo, que mostra a área centro-sul do estado do Espírito Santo, o controle dos lineamentos que acontecem
relacionados à fragilidade ambiental, né, e à litoestrutura, e Zandonage trabalhando os lineamentos em Vitória, né, em 2 afloramentos, no campus da UFES e no Parque Pedra da Cebola. Então, são áreas menores, mas que também têm repercussões na paisagem. E a gente acaba na praia, né, aqui, ó, mostrando o Barreiras, né, esse afloramento do Barreiras, que é uma unidade sedimentar, na verdade, a unidade sedimentar mais importante do Espírito Santo, e tem uma influência enorme na nossa paisagem também, tanto costeira, e também nós temos umas falésias recuadas também, que fazem parte mais da parte continental. Aí. E era isso, acho que, não sei se eu falei no tempo, espero que sim. Obrigada. Luísa, obrigada. Não foi nenhuma aula, foram várias aulas em alguns minutos, né, para que depois a gente vá se aprofundando mais, é muita informação, bacana saber que tantas pesquisas, né, estão em andamento, e daqui a pouquinho a gente abre para perguntas, já tem uma aqui, mas tenho certeza que todo mundo vai correr depois dessa live para pesquisar várias questões que você trouxe aí. Eu fiquei extremamente curiosa com algumas questões. E como eu previa, né, aprendi muito, né? Foi muito rápido, né? Eu dei um tempo curto para tanta informação. Mas é isso aí, o objetivo da live é a gente despertar a curiosidade também das pessoas para se aprofundar nessas questões, a gente conhecer mais do nosso estado, que a gente conhece tão pouco, né? Então, vamos ouvir agora o Pedro, que vai falar um pouquinho, né, aonde que o IDAF entra nessa história, né, desse trabalho de conservação, preservação e até recuperação, né, das nossas belezas naturais do Espírito Santo. Obrigado, Andressa. Boa noite a todos e a todas. Obrigado e parabéns às apresentações anteriores. Eu acho que elas são muito esclarecedoras aí da riqueza que existem nas paisagens naturais capixabas. E o IDAF, ele tem como obrigação aí, um dos órgãos responsáveis pela proteção desses ambientes, né? Então, conciliar o desenvolvimento econômico do Estado com a preservação desses recursos que são tão importantes e tão ricos, né? A gente realmente está num pedacinho de chão aqui no nosso planeta privilegiado nesse sentido, né? Então, a responsabilidade também é muito grande para conseguir conciliar esses dois interesses, o econômico, o social, 3, na verdade, né? E o ambiental. Deixa eu ver se eu consigo projetar a minha tela aqui. Vamos lá. Janela do aplicativo. Vocês, por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo, para eu poder começar. Estamos vendo. Ótimo, beleza. Então eu começo minha apresentação aqui fazendo um apanhado aí do inicinho da apresentação do João, que fala que o estado do Espírito Santo está 100% situado aí no bioma Mata Atlântica, né? E bioma é justamente uma definição que ela vai abranger conceitos geográficos, né, das formações mesmo do ambiente natural e também da vegetação. Então, muito interessante porque a gente, em cima desses dois conceitos, é que vai ter toda a análise aí dos habitats, da ecologia, né? E aí a gente está dentro de um só bioma, mas não podemos nos enganar que dentro desse bioma tem muita riqueza, muita diferença, igual já apresentaram aí nas apresentações anteriores. A Mata Atlântica, ela tem uma biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna, ímpar, né? É considerado mesmo um dos lugares de maior ocorrência de biodiversidade, e calha de ser também um dos mais populosos, né? O litoral se eu não me engano, aí os dados eu não vou me recordar, mas é coisa de 80% da população do Brasil está no litoral. Então, a pressão sobre esses ambientes é tremenda, né? Tanto é que a gente tinha uma cobertura florestal original, e aí eu estou falando no bioma inteiro, tá, gente? Todos os estados, lá do Rio Grande do Norte até Paraná, Minas Gerais, onde o bioma se aprofunda para o interior, de 1.300.000 quilômetros quadrados
hoje permanecem só em pé, preservados, 360 mil quilômetros quadrados. E essa vegetação que permanece preservada está muito fragmentada. Isso é uma realidade aqui no estado também, tá? Então, é importante demais a gente preservar o pouco que restou. E aí, nesse sentido, a legislação florestal, ela traz alguns mecanismos protetivos, né? Regras de proteção que incidem sobre regiões diferentes. Então, a gente tem aqui, eu grifei, deixei em negrito as duas de baixo, porque essa primeira, as unidades de conservação, são extensões maiores de área, públicas normalmente, né? Pode ser uso misto também, com terra privada, mas a intenção é preservar locais de extrema importância, onde é mais difícil conciliar o uso misto, então você preserva aquela área toda como uma área pública. Então, aqui no estado, a gente tem alguns exemplos importantes. Em nível federal, o Caparaó, que já foi dito aqui, a gente tem a Flona do Rio Preto, a gente tem também a Revis Rio de Soretama, enfim, temos o Parque da Pedra Azul. Todas essas regiões são protegidas pelo ICMBio, em nível federal, e pelo IEMA, que é uma instituição irmã do IDAFA e atua também em nível estadual na preservação do meio ambiente. E aí nós temos também outros dois mecanismos feitos pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que a gente conhece como Código Florestal, que é a área de preservação permanente, e as áreas de reserva legal. E essas duas aí têm mais atuação de perto do IDAF. E aí, o que são as áreas de preservação permanente? As áreas de preservação permanente, elas são relacionadas a algum evento do território. Então, alguma característica relacionada à geomorfologia ou à vegetação existente que vai incidir ali uma proteção especial sobre aquele ambiente. Então, as restingas, quando são fixadores de dunas, são área de preservação permanente. Todos os mangues são considerados áreas de preservação permanente. Um raio no entorno de 50 metros de qualquer nascente, 30 metros nas margens de rios com até 10 metros de largura. As regras dos rios vão depender do tamanho do rio. As encostas, então as áreas de muita declividade, são de preservação permanente também. E os topos de morro. Esse conceito de topo de morro ele é calculado aí com uma série de critérios definidos na lei. Você pode calcular e saber se aquele, não é qualquer colina, qualquer topo de morro que mas isso é calculado. Tem que ter mais de 100 metros de altura, tem que ter uma declividade média pré-determinada, enfim. E aí vocês veem que essa questão da área de preservação permanente, ela busca proteger justamente esses ambientes onde você sabe que tem uma fragilidade, ou pela importância da vegetação, igual o João apresentou, ou pela estabilização geológica mesmo, né? O topo de morro, a encosta, ela tem uma suscetibilidade aí a deslizamento de terra e tudo mais. A vegetação ajuda a proteger essa área, também nossos recursos hídricos. Essa vegetação ciliar vai ajudar a proteger de assoreamento, vai ajudar a manter habitat de espécies importantes que ocorrem nesses ambientes. As importâncias da área de preservação permanente são diversas, né? Tanto da biodiversidade, conexão de fragmentos. E aí a gente tem um outro conceito de proteção, que é o da reserva legal. A reserva legal, diferente da APP, que é feita só para preservação, a reserva legal admite o manejo florestal sustentável. Então, ela tenta conciliar, ao mesmo tempo, ela tem esse viés de preservação, considerando que ela incide sobre a propriedade rural, né, já não é mais relacionada ao território. Toda propriedade rural precisa manter um mínimo de vegetação de cobertura nativa no seu interior, e aí essas áreas podem ser usadas para manejo sustentável. Então, a floresta ela não é importante só para a biodiversidade, ela pode ser fonte de renda também, né? E aí é nesse contexto que entra o IDAF. Quando a gente fala de subgerência de controle florestal, que é aqui onde eu trabalho, o IDAF é um órgão múltiplo, né? Ele tem diversas atuações. A gente pensa política florestal, quando a gente fala de subgerência de controle florestal, e dentro da política florestal, como eu disse, tem outros órgãos que atuam. Cabe aqui ao controle florestal o monitoramento e a recuperação dos remanescentes florestais da Mata Atlântica e demais formas de vegetação.
Então, a preservação daquilo que está em pé, e também cabe a gente o controle da cadeia de produtos florestais, ou seja, aquela madeira que pôde ser explorada numa reserva legal, por exemplo, ela, desde o corte, ela é controlada, então qualquer exploração de vegetação nativa tem que ser previamente autorizada pela IDAF, né? Tem que ter autorização, e aí vai seguir os critérios da lei. O transporte de toda a madeira nativa é controlado também pelo IDAF, assim como a armazenagem e beneficiamento. Então, a gente tem todo o controle dos produtos da floresta, produtos madeireiros da floresta, são acompanhados pela SCFL. Mas aqui hoje, como a gente está falando de paisagem natural, eu vou focar mais nessas ações relacionadas à proteção dos recursos naturais que estão preservados em pé ali nos ambientes naturais. E aí, quais são as principais ferramentas que a gente tem para conseguir assegurar o estado presente nos 4.600.000 hectares de extensão do Espírito Santo? A gente precisa lançar mão de tecnologia para isso, né? O IDAF está presente em todos os municípios, tá, do estado. Todos os 78 municípios têm uma unidade do IDAF. Nós temos técnicos aí ao longo de todo o nosso território, fazendo a fiscalização em campo, presente para tirar dúvidas, para orientar também, mas a gente precisa otimizar também esses recursos, né? A gente precisa usar das tecnologias mais modernas para garantir que a gente vai ter um monitoramento, uma fiscalização eficiente. Então, dentro desse sentido, quais são as tecnologias e ferramentas que a gente usa que são interessantes, são revolucionárias para monitorar nossas paisagens naturais? A primeira delas é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é feito nas propriedades rurais justamente para que seja identificado nele quais são as áreas de reserva legal e as áreas de preservação permanentes. Ele é um registro eletrônico, então é feito pelo computador, ele é de natureza declaratória e obrigatório para todo imóvel rural. Então, todo proprietário rural capixaba precisa fazer a declaração do seu imóvel, né? Dentro desse cadastro, e aí qual que é a diferença desse cadastro? Porque a gente tem diversos cadastros, né? O INCRA tem cadastro, o IBAMA tem cadastro. O CAR, ele tem esse diferencial de ser georreferenciado, e dentro desse georreferenciamento, a pessoa informa os limites do imóvel, qual que é o uso do solo, então onde que tem pastagem, onde que tem eucalipto, onde que tem vegetação nativa, e aí em cima disso a gente vai mapear, junto com os rios e nascentes, quais são os passivos ambientais, quais são as áreas que a lei diz que deveriam estar preservadas e não estão, e o que a gente vai fazer para recuperar essas áreas, e quais são os ativos ambientais, ou seja, a pessoa que preserva além daquilo que a lei exige, ela pode utilizar isso também como fonte de renda, enfim. Então, esse levantamento, hoje, a gente está com um projeto de execução do CAR aqui no estado, gratuitamente, para todas as propriedades rurais, até 4 módulos fiscais, isso é um conceito de área, né, para pegar as pequenas propriedades rurais, mas, na verdade, a gente está falando aí de 93%, mais ou menos, das propriedades do estado podem ser atendidas gratuitamente pelo IDAF, com esse recurso do Fundo Amazônia. O IDAF contratou uma empresa que está rodando o campo. Quem quiser entrar lá no site do IDAF, tiver interesse, pode clicar, vai ter um banner igual a esse que eu estou projetando agora, pode clicar lá, tem o telefone, tem os contatos da empresa. Se você quiser fazer seu CAR, você pode informar a empresa, ela vai pegar seus dados, os dados da propriedade, e fazer essa inscrição sem custo. E aí aqui a gente parte já para o lado da informação gerada, né? O CAR, ele foi criado em 2013, desde então a gente vem executando ele. Aqui a gente tem um mapa, a imagem de satélite toda coberta por declarações do CAR. Aproximando, a gente vê que tem uma cobertura bastante grande já no estado, eu vou mostrar os números já, e conforme a gente vai aproximando mais, a gente vê aí cada propriedadezinha rural delimitada, até o ponto que a gente consegue enxergar o imóvel isolado. Então, aqui essa representação que eu fiz, a gente vê a declaração que foi feita pela pessoa, a gente consegue identificar as áreas produtivas ali em amarelo, né, as pastagens, consegue ver os recursos de vegetação nativa, que são esses pintados em verde, e aí, sobreposto a isso, em vermelho, a gente tem aquilo que é considerado de preservação permanente. Nesse caso aí, a gente vê que tem rio, tem nascente, e lá em cima,
na parte mais alta da propriedade, enrachurado de preto, tem a demarcação da reserva legal dessa propriedade. Então, isso, gente, é um tipo de cadastro que o Brasil é pioneiro no mundo, né? Não tem precedente igual a esse, não tem país que tenha mapeado as suas propriedades rurais e as questões ambientais dessas propriedades com um aprofundamento de informações tão grande quanto o Brasil, e isso é revolucionário. A gente conhecendo o nosso território, a gente consegue fazer gestão ambiental muito mais fácil. Não só gestão ambiental, mas para o próprio produtor rural é importante ter esse conhecimento, né, daquilo que ele tem obrigação de preservar, aquilo onde ele pode fazer a exploração produtiva dele, né? O conhecimento ele ajuda aí todo mundo a trabalhar melhor. Então aqui eu vou trazer os números em que pé que está o cadastro ambiental rural aqui no estado do Espírito Santo. A gente trabalha com uma estimativa de quantidade de propriedades rurais de 133 mil. Temos números oficiais do IBGE e do INCRA. Eles têm uma divergência grande, então a gente estima aí que ao todo o estado tem 133 mil propriedades rurais. E hoje a gente já tem inscritas 98 mil, isso representa uma cobertura do território estadual 74% da área cadastrável. A área cadastrável é aquela formada por propriedades rurais, então é descontada áreas urbanas, é desconsiderada as áreas de unidade de conservação, que são áreas públicas. E aí a gente tem o CAR em duas etapas. A primeira é a declaração da pessoa, que é a inscrição do imóvel. Depois essa inscrição ela é validada pelo IDAF. O IDAF vai analisar esses dados e, estando de acordo, ele emite um título definitivo. Aí fica demarcada a reserva legal certinho lá. Com esse título ela já pode, por exemplo, fazer registro do imóvel no cartório, fazer transmissões. O CAR ele é necessário também para fazer captação de crédito rural. Então, assim, as instituições bancárias sabem que elas estão concedendo crédito para áreas que respeitam a legislação, né? Os benefícios são muitos. Aqui a gente tem, por exemplo, a área total coberta, né? Nós temos 79% do estado eu acho que eu acabei me embananando aqui nesse dado, tá, gente? Mas esse aqui é o dado atual de quantidade de propriedade, 98 mil inscrições, 74% do número de propriedades. Porque eu pintei a área do estado, acabei achando que eu estava falando de extensão de área. Quando a gente fala de área de cobertura do estado, que já tem ali um carzinho desenhado, a gente está falando de 79% da área do estado. Desenhado, declarado no CAR, 52% disso já foi vistoriado, validado pelo IDAF, está aprovada a informação. E aqui a área total de vegetação nativa declarada no CAR, 16% do território estadual total, formado por vegetação nativa conforme a declaração no CAR. Nós temos aí de reserva legal demarcada no CAR, 491 mil hectares, isso equivale a 12% da área do território cadastrável. Desse percentual aí, 400 mil hectares, ou 9% do estado, pode ser considerado como reserva legal preservada, demarcada no CAR, e também já foram identificados outros 90 mil hectares de reserva legal que precisa ser recuperada. Então, o IDAF também, a partir desse momento, consegue monitorar essas áreas para acompanhar a preservação. E aí tem um próximo passo, que é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que tem uma série de benefícios e prazos para o proprietário rural poder atender esse passivo de recuperação. Na área de preservação permanente é a mesma coisa. Nós temos 200 mil hectares já identificados, mapeados no CAR, seja de margem de rio, de topo de morro, nascente. Desses 200 mil hectares de APP, 47 mil são preservados. Então, 2% do território do estado declarado no CAR é formado por APP preservada, e outros 72 mil hectares são de áreas de preservação permanente que precisam ainda ser recuperados, né? E aí tem uma diferença de 90 mil hectares, que é o que a gente chama de APP consolidada, ou seja, são áreas que estão às margens de rios, porém, como já são ocupadas há muito tempo, admite-se que permaneçam sendo utilizadas essas áreas. O produtor rural vai ter que preservar ali, vai ter que fazer a recomposição obrigatoriamente de uma faixa menor do que, por exemplo, no caso do Rio, aqueles 30 metros. Tudo isso está mapeado.
Bom, e aí a gente entra numa outra abordagem de conhecimento do território e das paisagens naturais, que é o sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é justamente o monitoramento de algum alvo à distância. Então, quando a gente fala de sensoriamento remoto, normalmente a gente está falando de imagem de satélite, mas tem também as ortofotos, né? Por exemplo, o Estado tem alguns levantamentos feitos por ortofotos captadas de avião. Hoje em dia, os drones podem captar ortofotos, né? Então, a gente consegue ver uma extensão do território muito maior de cima e, a partir desses produtos, gerar mapas temáticos e gerar conhecimento que permite a gente tomar decisão com mais consciência. Aqui, eu acho que teve até um colega nosso do IDAF que citou nos comentários, o aerolevantamento do Estado de 1970, foi feito pelo Instituto Brasileiro do Café, num grupo de estudos da recuperação do café, em 1970. Esse produto, nota a qualidade dele, a gente consegue enxergar com riqueza de detalhes até as árvores isoladas, né? Não só os fragmentos florestais, como as árvores isoladas. Isso é sem precedente no mundo, um país que tenha, ou um estado, no nosso caso, que tenha esse tipo de produto para uma data tão antiga, né? 1970. Você tem ideia, o primeiro programa de satélite de observação da Terra dos Estados Unidos, da NASA, que é o Landsat, que continua até hoje, o primeiro satélite deles foi lançado em 72. Está disponível para todo mundo hoje, livre acesso, as imagens a partir de 84. Olha só como é que é a imagem de 84 comparada ao nosso produto da década de 70. Então, isso ilustra o pioneirismo do Estado do Espírito Santo nessa matéria de monitoramento ambiental. E frisar também, gente, que esses produtos, todos que eu vou mostrar daqui para frente, eles são disponíveis ao público, eles são gratuitos, livre acesso. Então, nós temos aí o programa Landsat, a partir de 1984, as primeiras imagens disponíveis abertas, com uma resolução que já dá para a gente ter alguma informação. Aqui eu tenho a mesma área em 94, depois em 2004 muda o satélite, mas é o mesmo programa, o Landsat 7, e aqui eu tenho a primeira ortofoto do estado mais recente, que é o levantamento feito em 2007 e 2008. Né? Nota que é um salto de qualidade da imagem muito grande. Também é pioneirismo do Estado do Espírito Santo, nenhum outro estado brasileiro tem um material de tanta qualidade datado dessa época. E a gente tem mais um outro levantamento feito com recursos estaduais em 2012, e aí a gente já começa a ter as imagens abertas ao público, como tem o Google Earth, que permite a gente ver algumas imagens que são compradas pela Google. Aqui a gente tem o exemplo da mesma área em 2014, e essa imagem de satélite foi recém-adquirida pelo Estado, uma imagem CompSat, também de altíssima resolução, de 2019. E aí eu volto aqui na nossa imagem de 70, para vocês verem que de 2019, o que há de mais moderno em termos de satélite, para aquilo que a gente tem em 1970, não deixa nada a desejar. Então, assim, a gente tem uma riqueza de informações cada vez maior, cada vez mais satélite barato e com alta resolução sendo lançado. Recentemente, a Noruega adquiriu e disponibilizou para o mundo inteiro imagens, mosaicos que estão sendo atualizados mensalmente da Planet, que é uma empresa privada, mas o contrato ficou aberto ao público, e isso é um insumo importante para a gente utilizar. O INPE lançou recentemente, as primeiras imagens foram disponibilizadas do Sibers 4A, que é um satélite feito em parceria com a China, e que tem imagem, é o primeiro satélite de altíssima resolução inteiramente gratuito. Aqueles que a gente viu da Landsat, eles enxergam o pixel, né, a mínima quantidade que eles conseguem enxergar a diferença na Terra é de 30 metros. O Landsat americano. O Sibers 4A brasileiro, ele consegue enxergar uma resolução de até 4 metros quadrados, a diferença ali do uso da Terra no nosso território. Isso para um estado pequeno e com alta fragmentação florestal como o Espírito Santo, é importantíssimo para a gente conseguir distinguir, detectar desmatamentos pequenos, acompanhar pequenas recuperações. Então, a gente está vivendo um momento muito interessante, e a gente tem aí dados que remontam desde 84 ou 70, no nosso caso, até hoje,
cada vez com mais riqueza de detalhe. Aqui eu tenho, por exemplo, uma ferramenta que mostra para a gente a evolução do uso do solo aí na região da Grande Vitória, de 84 até 2019. Então, a gente consegue ver todo o histórico de evolução do nosso território. Aqui a obra do aeroporto acontecendo mais recentemente, né, a cidade crescendo, e isso aqui permite também a gente projetar para o futuro qual que é a tendência de pressão sobre os recursos naturais. Dado que a gente vê que a cidade está crescendo mais para cá, quais são os fragmentos florestais que estão mais ameaçados pelo crescimento? A gente consegue, a partir daí, gerar inteligência para trabalhar mais eficientemente. Óbvio que só a imagem de satélite, ela sozinha não produz conhecimento. Eu preciso ter uma metodologia para pegar essa informação, essa imagem, e transformá-la em dados, né, em quantidades diárias, saber exatamente as estatísticas. Então, nesse sentido, o Estado do Espírito Santo, a partir do Programa Reflorestar, que é um programa também pioneiro do Estado, desenvolvido pela CEAMA, de pagamento de serviços ambientais, monitoramento também do uso do solo, contratou para aquelas imagens de 2012 e 2015, de ortofotos do Estado, o serviço de classificação. Então, essa classificação foi feita assistida, né, foram pessoas que, fazendo a interpretação visual das imagens de satélite, desenharam, caracterizaram todo o uso do solo do Estado, dividido em 25 classes, que são essas que estão aqui do lado. Então, isso sobre uma imagem de altíssima resolução também é um produto sem precedente que permite a gente tirar aí diversas conclusões sobre como que está a regeneração, a recuperação, o estado das nossas paisagens naturais. Então, a gente pode ver, por exemplo, algumas classes importantes aqui. Por exemplo, a mata nativa, que é aquela mata mais preservada. 16% do estado está caracterizado como vegetação nativa bem preservada. Então, por exemplo, aqui, uma área bem grande que a gente vê, a reserva de Soretama, olha que linda ela, enorme. Já se ligando aqui com a reserva natural da Vale e algumas outras RPPNs, a gente tem todo um complexo de preservação aqui maravilhoso. A gente consegue ver a Lagoa do Paranã, o Rio Doce, né, as margens do Rio Doce aqui bem preservadas por conta do sistema de Cabruca, que é o plantio de cacau sombreado na vegetação nativa, o Parque do Caparaó, né, e aí pulverizado ao longo do estado, muito fragmentado, vegetação nativa preservada nas propriedades rurais. Uma coisa que o João falou, que é muito importante, o mangue e a restinga, eles são importantíssimos, né, eles têm uma riqueza, uma biodiversidade fenomenal, porém, eles estão exatamente nas áreas mais pressionadas pela ocupação humana, que é o litoral. E esse cenário se agrava quando a gente vê aqui a extensão dessa vegetação que a gente tem no estado. O mangue, por exemplo, é 0,2% do território estadual. É quase nada. O pouco que a gente tem que ser preservado. A restinga, por exemplo, é 0,3% do território estadual. Ou era em 2015, né? Talvez se a gente fizer um outro levantamento desse hoje, a gente vai ver a evolução desses números. E a evolução desses números é algo importantíssimo. A gente tem aqui, dentro desse Atlas da Mata Atlântica feito pelo Estado, o recorte analisado comparando a classificação do uso do solo em 2008, 2007 e 2008, a nossa primeira ortofoto, e o uso do solo em 2012 e 2015, período da nossa segunda ortofoto. Então, a gente vê o quê? A gente tem uma transformação dessa vegetação, onde aqui no estado do Espírito Santo, nesse período, a gente teve um incremento da vegetação nativa. E esse incremento se deve muito pela evolução daquelas florestinhas que estão iniciando a regeneração, que é a mata nativa em estágio inicial, se transformando numa floresta mais adulta. E isso é importantíssimo, porque quanto mais antiga a floresta, mais espécies ela abriga, mais carbono ela preserva na madeira, né? Então, é importante também para essa questão do ciclo do carbono, a emissão de gás carbônico, efeito estufa. E aqui eu queria ressaltar uma iniciativa muito bacana brasileira, que é o programa MAP Biomas, que é uma iniciativa unificada de diversas instituições. Então, a gente tem instituições de pesquisa,
a gente tem instituições do terceiro setor, empresas mesmo, a gente tem ONGs que juntas desenvolveram todo um sistema de uso de tecnologia para fazer uma classificação automática de todo o território brasileiro em cima das imagens de satélite do Landsat americano, que eu mostrei para vocês um pouco antes. Ela não tem uma resolução tão alta quanto as nossas classificações de 2008 e 2015, feitas pelo Estado, porém elas são interessantes porque são automatizadas e têm um alto nível de precisão, tá, gente? A classificação feita automaticamente com o uso de ferramenta de machine learning, de aprendizado de máquina, que está sendo levado pelo MapBiomas, ela bate aí na casa de 95% de precisão. Então, permite a gente tirar muita informação interessante. Aqui tem esse mapa temático feito pelo MapBiomas, que ilustra a situação da Mata Atlântica como um todo. E aí vocês notem aqui no lado esquerdo, como de 85 para cá, a formação de floresta natural, ela tem uma leve queda, né, ao longo desses 40 e tantos anos, ela cai de 34% a 30% do território do bioma. Existe uma troca muito grande de pastagens por áreas de agricultura, existe um avanço da ocupação antrópica. Aqui no lado direito, tem esse gráfico de correlação, né? O uso do solo anterior e o uso do solo atual. Então, a gente consegue ver aqui, ó, quais são as grandes atividades que exercem pressão sobre a vegetação nativa na Mata Atlântica. A gente tem a agricultura, né, um importante ator nesse sentido. A gente tem muita pressão de pastagem, né, o que é triste, porque a gente pensa o Espírito Santo tem 60% do território capixaba é coberto por pastagem. Boa parte dessas pastagens são pastagens degradadas. Então, são pastagens que não são usadas com eficiência e geram impacto ambiental, né? Então, é uma oportunidade de preservação ou uma oportunidade de fazer o uso mais sustentável dessas áreas, né? É preciso também evoluir a nossa tecnologia agrícola para poder aproveitar melhor aquelas áreas que já estão desmatadas, ao invés de fazer mais pressão de expansão sobre novas áreas. Mas, de certa forma, a gente pode ver também que existe a recuperação acontecendo, né? A gente tem aqui uma boa parte de pastagem que foi abandonada e já está se retornando aqui a vegetação nativa. De modo geral, aqui no estado, esses últimos anos, a gente tem aí outras iniciativas que fazem monitoramento da Mata Atlântica, como a iniciativa da ONG SOS Mata Atlântica. Todos esses indicadores revelam que o solo do estado, no Espírito Santo, permanece com desmatamento virtualmente zero. Então, tem desmatamento, é muito pouco, porém a gente não pode, óbvio, a gente está numa situação menos crítica que outros estados, sem dúvida, porém a gente não pode descansar, porque o desmatamento normalmente ele ocorre justamente nas áreas mais preservadas, que a lei já prevê que não poderiam ser ocupadas. Então, esse impacto ambiental, quando ocorre, mesmo que o IDAF detecte, haja rapidamente, o dano ambiental já está ocorrido. Aquela vegetação, para ela retornar ao seu estágio original, leva muito tempo, né? Se é que pode ser recuperada. Às vezes a gente perde espécies ameaçadas de extinção, espécies às vezes nem estudadas, né? A nossa biodiversidade é tão grande que a gente até hoje está descobrindo espécie nova. E aí, eu passando aqui para o próximo slide, depois da gente ter o cadastro ambiental rural e o sensoriamento remoto com essas tecnologias de classificação do uso do solo, a gente consegue entrar na parte de sistemas de alerta, e aí eu vou falar também de uma iniciativa que a gente está se aproximando, do MapBiomas Alerta. Aquele mesmo grupo de instituições está estruturando um sistema muito legal, que ele congrega diversos sistemas de alerta. Por exemplo, aqui eu gostaria de destacar o GLAD, da Universidade de Maryland, que ele consegue monitorar a parte de Mata Atlântica. A maioria dos sistemas são específicos para a Amazônia e Cerrado, porque são áreas que têm um problema muito maior do que o da Mata Atlântica em quantidade de desmatamento, né? Mas a gente está aqui, previsto pelo GLAD, existem outros em desenvolvimento. O importante é que o MapBiomas Alerta, que é esse site também aberto para o público, ele congrega aí, diversos alertas de desmatamento e fazem uma filtragem, um cruzamento de dados. Quando bate o alerta na imagem de baixa resolução,
eles fazem a comparação, a análise visual com imagens de alta resolução, as imagens Planet, da PlanetScope. Esse alerta já é cruzado com os dados do CAR, então a gente consegue ver em que propriedade rural isso aconteceu e consegue, ao invés de fazer uma fiscalização ostensiva, que é baseada só em denúncia, ou ficar rodando o campo, ou ficar procurando nas imagens satélite, a gente consegue fazer uma fiscalização muito mais objetiva. Então, é uma resposta rápida, com uso de recursos todos abertos, gratuitos, né, despendendo menos recurso público para fazer essa fiscalização, e não é à toa que a gente consegue ter esse cenário de estabilidade na vegetação nativa do Espírito Santo. Há muito a ser feito ainda, né? O programa de regularização ambiental, ele precisa ser instituído ainda, a gente precisa deixar mais fortes os nossos programas de promoção da recuperação de áreas degradadas para conseguir permanecer num cenário aí de liderança no cenário mundial, na recuperação, mas a gente precisa evoluir, né? A gente precisa aumentar a nossa cobertura florestal, preservar aquela que a gente ainda tem. É isso que eu tinha para apresentar hoje, gente. Eu agradeço aí o tempo de todos, a atenção, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muita coisa, né, que a gente tem um arcabouço de métodos e técnicas e de parceiros, né, para dar conta desse importante trabalho. Nós já estamos com 1h31 de live, um tempo ricamente aproveitado com informações, conhecimentos novos. E então eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o terceiro e o quarto bloco. Então, como vai ser isso? Eu vou fazer a pergunta, né? Tentar sintetizar as perguntas que estão no chat e vocês já respondem e já fazem as considerações finais. É interessante que vocês, ao final, coloquem, né, os contatos de vocês para quem quiser saber mais. A Luísa, que tem muitas perguntas, acho que ela não vai conseguir responder todas, mas, né, pode colocar os contatos para quem quiser mais informações, né, continuar aprendendo, interagindo com vocês. Então, nós vamos fazer assim, eu vou fazer a pergunta e vocês vão sintetizar aí a resposta e já fazer as considerações finais para a nossa live, ok? Eu vou começar, então, com o João Paulo. João Paulo, o Luiz Henrique, ele faz referência, né, o crime ambiental que aconteceu, né, o derramamento de lama da Samarco, e ele pergunta se houve algum impacto sobre as restingas ou se ficou restrito ao mar. Na verdade, eu até estendo essa pergunta sobre a questão das matas ciliares, né, você comentasse um pouco aí desse impacto e o que tem sido feito para minimizar. E aí você responde e já faz suas considerações finais, ok? Beleza, então, agradeço aí a pergunta, né, muito importante aí no momento que a gente vê tantos crimes ambientais acontecendo no país, mas enfim. Então, na Restinga, eu não tenho, assim, pelo menos visto algum trabalho relacionado com esse problema ambiental, né, em Restinga. Eu vejo mais em matas ciliares, mais em florestas estacionais, um pouco mais para cima, né, que é onde, digamos que a água veio com mais força, né, aquela lama veio com mais força e degradou bastante. Daí perdeu muita quantidade de floresta ciliar, né. Foi um pouco mais para cima. Eu sei que está tendo trabalhos aí, projetos, né, desenvolvidos em parceria entre algumas instituições, né, entre elas a Universidade Federal de Viçosa, né, que tem um corpo muito forte lá relacionado com restauração florestal. Então, eles estão desenvolvendo isso com outras instituições juntos. Não sei se a UF estava em parceria em algum momento, e se a UFMG também está. A gente aqui no Instituto Nacional Mata Atlântica também tem um dos subprojetos, né, de uns colegas aqui também está relacionado aí com a parte de recuperação, né, na bacia do Rio Doce. Então, tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos e espécies de plantas assim que têm sido utilizadas são espécies que a gente chama de remediadoras, né, que são espécies que têm uma facilidade de estar
se desenvolvendo, né, sobre algum material ali que é tóxico, digamos assim. Então, como tem muito metal pesado, tem algumas espécies específicas, vamos falar assim, que se desenvolve melhor, né? Então, essas espécies estão sendo preferidas para poder dar início a essa recuperação, e esse trabalho já está em andamento, acho que já gerou dissertações, não sei se gerou, acho que já chegou a gerar teses também, artigos científicos, né? Então, é um projeto que já está sendo bastante desenvolvido, né? Já começou a ser desenvolvido ali imediatamente após esse desastre aí que aconteceu nesse crime ambiental. Então, para fechar, eu acho que é isso, né? A gente viu aqui nessa live, por exemplo, a gente está uma equipe, né, multidisciplinar, né? A gente viu a diversidade, né, de ambientes, de paisagens que ocorrem no Espírito Santo, tanto da geologia, da geomorfologia, e o que isso também influencia na questão da vegetação, né? Então, o estado é um estado rico em termos de espécies, aí não falo mais de plantas, porque eu sou mais da área de plantas, mas de animais também, a gente sabe que tem essa riqueza enorme. O que a gente precisa é engajar mais esforços em pesquisas nesse âmbito aí de recuperação, né, de ambientes. A gente sabe que isso tem muito, já foi falado que bastante de fragmentação florestal, né, de áreas aí que são mais suscetíveis a intervenções antrópicas, né, especulação imobiliária no litoral, por exemplo, áreas incendiadas aí mais para o lado das montanhas, e cada local também tem uma especificidade de floresta, né? Tem um tipo de vegetação diferente um do outro. Então, a gente tem que buscar maior conhecimento nesses aspectos, né, digamos, ecológicos, trabalhar isso em comunicação com gestores públicos, né, tomadores de decisão, com as instituições que desenvolvem a extensão, e também trabalhar de forma geral com as pessoas que eu acho que são os atores mais importantes, né, que são quem detém a floresta, que são os proprietários rurais, né, as comunidades rurais, a sociedade civil também dentro das cidades. Eu acho que tem que ter toda essa comunicação mais desenvolvida para a gente poder estar atuando mais firmemente na conservação, né, desses ambientes, quando acontecer, né, esses casos de crimes ambientais. Beleza? Ok, João, muito obrigada. Eu tenho várias perguntas para a Luísa. Eu vou fazer rapidinho, Luísa, tenta sintetizar e depois coloca em seu contato para quem quiser conhecer mais. A Cecília está perguntando, né, se a neotectônica é mais presente em regiões sedimentares ou ígneas, ou se não tem muita relação. Deixa eu ver se eu consigo captar aqui todas as perguntas. A professora, o Logan, a professora Luísa comentou que a Barreiras é um grupo sedimentar mais importante do Espírito Santo. Essa importância é devido a algum sentido em seu uso direto ou apenas pela questão da expressividade no cenário geológico do estado? E acho que tem mais uma questão do Geraldo. O Geraldo quer saber, aproveitando a iniciativa da Raquel, há esse tipo de estudo no território do Caparaó? E também o Josué quer saber se a descamação ocorre apenas em rochas graníticas. Acho que eu consegui fazer todas. Fique à vontade, Luísa. Pode falar já? Sim. Bom, então começando com a neotectônica, na verdade o termo neotectônica, ele se remete a uma tectônica no período geológico recente, né? Não é uma tectônica nova, não é algo diferente de uma tectônica que já existe, é algo recente. Por ser recente, a gente consegue realmente afirmar categoricamente que é neotectônico se esse material que é afetado por essa falha, ele for recente. Então, as rochas de formação barreiras, que é do Mioceno, Plioceno, a datação, e as rochas e os depósitos quaternários, eles são datados mais ou menos dessa idade. Os depósitos quaternários são mais novos, claro.
Então, a gente pode, quando encontra uma falha, dizer que é neotectônica. A sua pergunta é muito interessante, porque as rochas, por exemplo, no oeste do estado, que a gente tem várias rochas ígneas, complexos de rochas ígneas metamórficas, nós temos também alguns afloramentos que a gente pode chamar de neotectônico, porque, na verdade, a gente tem um embasamento muito alterado já, que é o saprolito chamado, né, alterita, que é aquela rocha podre, que não é nem solo nem rocha. E podemos ter solo falhado também. Esse saprólito, essa rocha podre, né, assim, que ainda era uma fase intermediária entre a rocha e o solo, se tiver falhada, como essa alteração é considerada quaternária, logo ela é neotectônica. Se eu tiver um solo falhado, ele é considerado neotectônico, porque a datação desses materiais são de origens consideradas pelo conceito de neotectônica, são movimentos da crosta acontecidos no Cenozoico, né? Do Mioceno para o Plioceno para cá, mais ou menos a datação do Barreiras coincide com isso. Então, se eu tiver esse material sobre essas rochas que são mais antigas e essa falha continua nesse material, eu posso afirmar categoricamente que aquilo ali é uma falha que foi reativada de uma rocha mais antiga do pré-cambriano e é uma falha neotectônica porque atinge depósitos mais novos, datados com idade mais nova. Eu não sei se... Acho que respondi a pergunta da Cecília, né? A importância do Barreiras, né? Quando eu me relacionei isso, na verdade, não é o grupo que é mais importante, é a unidade sedimentar mais importante do estado do Espírito Santo. Porque, em termos de área, né? Quando eu mostrei o mapa lá, vocês viram que na parte norte, por exemplo, tem uma abrangência maior do Barreiras, que está na bacia sedimentar, né? Começa a ter um alto estrutural de Vitória e começa a bacia sedimentar do estado do Espírito Santo, né? Que vai terminar o limite dela em Mucuri, ali na Bahia depois. Então, ali está a maior parte da sedimentação do Barreiras e tem uns núcleos aqui no sul do estado, também com a formação Barreiras, quando eu mencionei de Meiaípe, Guarapari, a gente já tá fora da bacia. E o que eu estava querendo dizer é em termos de área. Então, se você olhar a área que ocupa a formação Barreiras no Espírito Santo, é uma área muito considerável. Então, é um pacote de rocha sedimentar muito espesso e que ocupa uma área muito grande. Então, nesse sentido, é a unidade sedimentar mais importante em termos de superfície, né? A gente tem também a formação Rio Doce, que a gente vê poucos afloramentos dela ali. E a formação Barreiras é o que domina em termos de área. Então, por isso, essa importância nesse sentido. Estudos no Caparaó, eu tinha lido também alguma coisa sobre Jerônimo Monteiro, alguém perguntou. Então, como eu mencionei, o estado do Espírito Santo, apesar de ser pequeno, a gente tem uma diversidade muito grande da geologia e geomorfologia, mas é um estado ainda muito pouco estudado. Então, assim, tem algumas coisas que ainda, né, tem muita coisa para ser estudada, na verdade, no estado do Espírito Santo. O pessoal do Campos de Alegre, que tem estudado mais essa região aí do Caparaó, Jerônimo Monteiro, o pessoal de Alegre tem estudado mais estudos mais voltados mais para geologia, mais litológico, um pouco de estrutural, né, que fala de falha, fratura, enfim. Mas em termos de geomorfologia ainda tem poucos estudos aí nessa área e de uma maneira geral para o estado todo também, né? Mas temos bastante, já tem crescido muitos estudos no sul do estado do Espírito Santo de geologia, especialmente depois da fundação do curso de geologia em Alegre, né? Então, isso é um ponto importante a ser destacado. Depois sobre descamação, né? Na verdade, esfoliação esferoidal, acho que a pessoa quis dizer, né? Que está relacionada à esfoliação de rocha, geralmente se dá em rochas... ele perguntou se dá em rochas granitas. Geralmente se dá em rochas magmáticas, né? Granitos, basalto. Geralmente se dá em rochas magmáticas, esse tipo de esfoliação, que é um processo que acontece na rocha, que começa nos vértices, né, nos cantos dessas rochas. O teperismo vai atacando e vai arredondando, e aquilo vai se destacando como se fosse casca de cebola, né? Por exemplo, pé da cebola. Então, isso é muito comum nesses tipos de rocha do que em outros tipos de rocha, né? Eram só essas 4? Você falou que eram muitas? Não, eu acho que sim. Felizmente, nossa live está tão participativa que eu estou até me perdendo. Então, peço até desculpas, né, aos nossos... quem está assistindo, se eu deixar de fazer alguma pergunta, né? Porque tem muitas participações, muitos comentários, e às vezes a gente acaba se perdendo. Mas que eu acho que eu levantei que são essas. Obrigada, então, Luísa. Obrigada. Pedro, vamos... o Emanuel está perguntando sobre se o DAF, né, tem feito algum projeto de preservação das áreas de brejos, que é berçário de restingas, e os brejos interioranos existentes na Mata Atlântica.
E o Josué quer saber se o manguezal também é área de competência do IDAF. Tá bom, obrigado, Andressa. Manuel, tudo bom? O companheiro de IDAF. Essa pergunta ela é sensacional, porque assim, é óbvio que a legislação florestal ela traz uma série de mecanismos protetivos, mas legislação ambiental no Brasil não é uma coisa simples. A gente trabalha aí no meio de diversas legislações de tempo diferentes, especificidades diferentes. Aqui no estado, então, a gente tem a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, a gente tem a Lei da Mata Atlântica, a gente tem a Lei Estadual 5361, e aí cada uma delas trata de assuntos específicos, porém nenhuma delas trata do brejo especificamente, né? O que acontece? Na lei florestal, só para os nossos colegas poderem entender melhor a importância da pergunta do Emanuel, a lei ela caracteriza aí a margem de rio como área de preservação permanente, contada a partir da borda do leito regular. Então, essa área definida, bem definida na margem. Depois ela traz também a existência da APP de áreas brejosas, porém de uma forma muito mais específica. Associa a um determinado tipo de palmeira ou buriti lá nas áreas de cerrado, que são as veredas, então um tipo específico de brejo. A lei ela não especifica como tratar a questão da APP quando tem essa ocorrência do rio se espraiando numa área de baixada, formando brejo, que muitas vezes não tem uma expressão de vegetação muito exuberante, mas é uma área importantíssima para a formação de outras espécies, muito parecido com a dinâmica do mangue, né? Então, assim, a lei federal ela tem essa lacuna de entendimento, e aí o que a gente tem em nível estadual? A gente tem um projeto de lei estadual de atualização do Código Florestal, em que a gente busca tratar de forma mais clara como é que é essa regra do brejo. Eu, pessoalmente, entendo que hoje a lei ela não traz proteção para o brejo, porque ela associa a questão do rio à existência do leito regular, da margem, né? Mas é um debate que está em curso aqui dentro da Gerência de Controle Florestal, foi levada na época que a gente fez a discussão dessa minuta do Código Florestal Estadual, ao restante do Estado do Espírito Santo, fizemos uma série de audiências públicas em que esse assunto foi debatido, e lá no nosso projeto de lei tem aí a criação da APP no caso dos brejos. Porém, hoje o entendimento é que não tem essa proteção clara na legislação para a gente poder aplicar. Tem mais perguntas? Desculpa, Andressa, você falou, mas eu que me perdi aqui. O dia hoje foi longo, a cabeça já está cansada. Se o IDAF tem atuação na proteção dos manguezais. Sem dúvida, com certeza. O manguezal ele é de competência do IDAF a sua proteção. Tá? Tudo que é vegetação nativa, tudo que é recurso florestal dentro do Estado do Espírito Santo, o IDAF tem que atuar. É óbvio que em conjunto, né? O IBAMA pode atuar, o IEMA, nas áreas de unidade de conservação, as prefeituras municipais, né? A gente tem algumas prefeituras que trazem alguns detalhamentos aí de regras para a vegetação local, porém o IDAF, sim, é de competência nossa proteger os mangues também. Ok, obrigado, Pedro. Eu quero pedir desculpas, né? A gente já vai para 1h48 de live. Teria mais questões que o Maurício coloca, a Raquel. Então, eu peço aos convidados, depois que vocês possam entrar no Facebook do IDAF, vocês podem continuar comentando e respondendo algumas questões que não tenham sido respondidas em função do nosso tempo. Como eu disse, né, algumas pessoas perguntaram depois que eu falei. Essa live ela fica no Facebook do IDAF, e depois a gente também vai salvar no YouTube do IDAF. E quem fez o compartilhamento também vai ficar salvo, né, no compartilhamento da rede social, né, de quem fez. Então, fiquem à vontade e a gente pode continuar aí no chat virtualmente comentando e respondendo as questões levantadas aí pelo público. Então, eu já queria agradecer profundamente ao público pela também paciência que a gente se estendeu hoje no horário. Agradecer imensamente, gratidão a João Paulo, a Luísa e ao Pedro. Foi uma noite riquíssima, maravilhosa. Precisamos agendar outros momentos com mais tempo. Já estou pensando aqui em mini-cursos, em outros espaços educadores, para que a gente possa continuar esse diálogo tão rico, estreitar também as relações,
com o Instituto Nacional da Mata Atlântica e com a UFS, com a professora Luísa, né, ter vocês mais próximos, né, de agora para frente. A gente também tem estabelecido com essas lives novas parcerias, né, novos contatos, conhecendo pessoas que contribuem muito com conhecimento para a gente ter esse estado maravilhoso do Espírito Santo e atuar em prol da conservação, né, dessas paisagens naturais, de toda a demanda que o IDAF tem de cuidado, né, com o outro, com a vida, né, seja ela animal, vegetal, e com a vida humana, e também, por que não, da economia do Espírito Santo. Então, agradecer a todos, né, que estão assistindo, aos convidados. A gente vai finalizar. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer? Só quero essa oportunidade e aí pelas exposições. Muito obrigado. Agradecer também, né, a oportunidade aí e com certeza novas parcerias, os minicursos, né, o que vier pela frente aí, a gente já se sente convidado aqui. Obrigado. Agradecer também ao público aí pelas perguntas, né? Queria agradecer também o convite. Foi muito bom poder falar do Estado do Espírito Santo, né? Sempre muito bom, um estado pouco lembrado. Eu acho que tem que ter mais espaço para isso. Agradecer as pessoas que fizeram as perguntas, para poder, se quiserem entrar em contato comigo aí para a gente poder conversar um pouco sobre o assunto. E estou à disposição aí do IDAF, do Governo do Estado, para qualquer coisa relacionada às paisagens do Espírito Santo ou temas que eu trabalho na universidade. Obrigada. Ok, obrigada. Então, nós vamos finalizar, só mais um minutinho. A gente fez uma pequena síntese de algumas das fotos que foram publicadas na hashtag Aqui Tem DAF. E com esse videozinho, com essas imagens, a gente encerra a nossa live de hoje. Boa noite a todos e a todas.